cidade independente. Nosso bate-papo de hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente de Lojas Vale do Taquari, o Kiko Weimer, e o presidente da CDL Lajeado, Aquiles Malman, para falarmos sobre um projeto de lei que deu entrada no Poder Legislativo de Lajeado, sobre a questão da abertura do comércio. Kiko e Aquiles, o nosso querido Cascão, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama. É uma enorme satisfação que nós estamos aqui para conversar e esclarecer um pouco o que é essa situação, por causa que a gente sabe que é uma situação que envolve bastante coisas e o debate vai ser bem caloroso. Então, nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas dos ouvintes e de todos. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Nath. Bom dia. Bom dia, Nath, né? Não está aqui, mas está participando, né, Nath? Um abração vermelho para ti. Igualmente. Muito bem, a Nath está lá no Recife, lá com 30 graus. O Christian Berges, que é presidente da CIL, também está conosco aqui para falarmos a respeito deste projeto. E perguntar, né, de imediato aí, se existia essa expectativa de retomada desse projeto, que é um projeto que já houve uma discussão anterior, e se vocês estavam esperando que retornasse esse projeto. É um projeto bastante polêmico, né? Que mexe com a vida de muita gente. Mas nós temos que esclarecer que, principalmente para as pessoas que são de fora da atividade, que o que se quer não é trabalhar todos os domingos. O que a gente quer é ter a liberdade de, se um domingo assim for necessário, a loja poder trabalhar com mão de obra, claro que respeitando todas as leis trabalhistas, né, porque senão tu está sujeito a penalidades. Quando se fala em trabalhar em domingo, a primeira coisa que se diz, não tem creche. Não tem creche em domingo, com quem vai ficar as crianças? Nós trabalhamos 52 sábados por ano e nenhum sábado tem creche. As creches fecham na sexta e reabrem na segunda-feira. Mesmo as creches particulares não trabalham no sábado. E a gente trabalha 52 sábados por mês. Não se quer trabalhar todos os domingos, isso aí é inviável financeiramente. Então a gente quer trabalhar. No caso agora nós vamos ter a Semana Farroupilha. Tá? Naquele domingo da Semana Farroupilha, se for interessante, se tiver demanda, uma loja que vende pilcha e gaúcho quer trabalhar, ela trabalha. Né? Não quer dizer que todo mundo vai ter que trabalhar. Então, aquele ramo naquele final de semana é interessante, ele trabalha. Quem não achar interessante, não trabalha. O pessoal pode ficar um pouco bravo agora no começo, assim, mas em 2, 3 meses eles vão ver que não vai mudar o que existe hoje. Porque todas as cidades aqui em volta de Lajeado podem trabalhar em domingo. E não tem nenhuma cidade que abre as lojas em domingo. Por quê? Porque não tem demanda. Então, outra coisa que a gente bate sempre, né? Eram 11 municípios de todo o estado. De 497, eram 11 que tinham leis municipais que restringiam o comércio em final de semana. Dessas 11, todos recorreram à justiça, 7 ganharam, derrubaram a lei. As outras 4, 3 perderam e ainda cabe recurso. E das 11, só tem uma que perdeu, inclusive no STF, e não cabe mais recurso, que é Lajeado. Então, Lajeado, para poder liberar o comércio, só através da mudança dessa lei do Código de Posturas. O que acontece? Lajeado sempre foi uma cidade polo aqui da região, né? Nosso comércio aqui vende para praticamente todos os municípios da região. E daí todas as cidades da volta têm o comércio liberado e a cidade polo não tem. Uhum. Então, esse é um dos fatores também, né? Quanto aos funcionários, ninguém vai fazer os funcionários trabalhar todos os domingos, que ontem até no Facebook tem gente que diz que o funcionário tem direito a ir na missa no domingo. Tá? São umas alegações assim que não tem cabimento, né? Então, assim, deixar bem claro, a gente não quer trabalhar todos os domingos. Alguns vereadores até nos propuseram de começar com um domingo por mês. Não, a gente não quer trabalhar um domingo por mês.
vai ter 5, 6 meses que nós não vamos trabalhar nenhum domingo. Né? Hoje, a situação que está hoje, quem define se a loja, se o comércio abre ou não abre, é o presidente do sindicato. E nós achamos que não deve ser o presidente do sindicato, não deve ser o presidente do CDL, não deve ser o presidente da CIL, não deve ser o presidente do Sindicato de Lojas, não deve ser o prefeito e nem o vereador que vai definir se o comércio abre ou não. Nosso pensamento é que quem defina se o comércio abre ou não é a demanda, é a procura. Se tiver demanda, o comércio trabalha. Se não tiver demanda, o comércio não trabalha. Outra coisa que a gente também alega, estou falando demais, mas já vou parar, que a gente alega também é que o comércio da BR-386, que nós temos o shopping, nós temos o atacado ABC e agora, daqui uns dias, a Havan, ele, por estar numa BR, ele tem o comércio liberado para todos os domingos, eles podem trabalhar direto. Então, essa lei não é para beneficiar a Havan, como alguns estão dizendo. É justamente para nos precaver, porque a Havan vai trabalhar todos os domingos, igual, tendo ou não tendo alteração nesta lei. E a gente quer ter igualdade de direitos, né? Então, a Havan, assim como o shopping, para trabalhar em feriados, ela vai ter que negociar com os sindicatos, né? Como o shopping negocia. Eu tenho negociado com o shopping todos os feriados até 21 de abril de 2022 já. Todos os feriados eles podem trabalhar, com exceção do Natal e o Ano Novo. Assim, ó, Fabiano e ouvintes, é um tema que vai dar bastante debate, como o Kiko falou, como o Christian vai expor depois para vocês também, mas nós não estamos fazendo uma lei ou tirando uma lei que possibilita o trabalho ao domingo. Nós estamos tirando uma lei, nós queremos ter a liberdade econômica, que tu possa escolher, depende da demanda, como o Kiko falou, hoje nós não temos demanda para abrir todos os domingos, então o debate não é a abertura do comércio aos domingos, não. É a flexibilização, que a gente possa escolher no trabalhar ou não trabalhar, tá? Um exemplo que eu dou, que o Kiko não chegou a comentar, foi o Natal de 2020. O Natal de 2020, nós queríamos a abertura os 2 últimos domingos que antecede o Natal. Tá? Foi feita uma negociação com o Sindicato de Lojas, com o Sindicato Comerciários, e nós não conseguimos isso aí. Eles possibilitaram nós de abrir o primeiro domingo e o último domingo antes do Natal. Onde é que o primeiro domingo nem tinha dado o 5º dia útil ainda e não era viável para o comércio. Então, assim, ó, nós não estamos querendo e nem vamos trabalhar todos os domingos. Muito pelo contrário. O que nós queremos é a liberdade econômica. Que a gente possa ter a liberdade de escolher. Nós, eu digo, o empresário, o lojista, algo nesse sentido. Porque hoje, assim, ó, depois o Christian vai comentar um pouco também. Hoje nós temos vários setores que trabalham em domingos. Vocês, jornalistas, por exemplo, sabem que vão trabalhar em domingos, vai ter folgas necessárias, tudo dentro da CLT. Hoje, por exemplo, uma pizzaria, por exemplo, o maior movimento é final de semana, é sábado e domingo, não trabalham em segundas. Então, esse escalonário de folgas vai acontecer. Nessa situação, eles falam que domingo é isso, não vamos poder trabalhar. Talvez, nessa flexibilização, em alguns momentos de trabalhar em domingo, vai ter até mais empregos. Porque daqui a pouco, uma mãe de família que tem uma criança que está na creche, que não pode trabalhar, o empresário vai se obrigar a contratar uma pessoa mais nova ou um jovem aprendiz, algo nesse sentido, para suprir essa necessidade. É um tema assim, ó, que vai gerar bastante controvérsias, mas eu acho que tem muito mais a ganhar do que irá perder. Tá? Eu acho hoje que nós temos 490, se eu não me engano, cidades que têm essa flexibilização, e dessas 490 que têm essa flexibilização, se tem 5, uma mão cheia que trabalha em domingos, acho que é muito. Acho que meus amigos aí, meus presidentes aqui podem me ajudar. Só as maiores. Depende do ramo, Cascão. E a demanda, mas eu estou falando o ramo, demanda. o nosso, por exemplo, o comércio em si, sabe? Colégio de rua, assim, eu acho que é pouco, depende da demanda. Então, assim, ó, eu quero deixar bem claro para os ouvintes, para as pessoas que vão
olhar com carinho essa lei, que nós não estamos fazendo uma lei como eles estão botando, denominando ela como abertura do comércio ao domingo. Não, não é isso, né, Christian? Então, assim, ó, isso hoje, como foi apurado, dá mais ou menos diretamente umas 4.500 pessoas atingidas. Tá? Indiretamente, tu pode multiplicar talvez por 3, dá quase 15 mil pessoas atingidas. Mas a gente pode ir além. Eu acho que isso aí possa envolver mais pessoas ainda, porque vai gerar um pouco mais de emprego também. Tá? Então, eu acho assim, ó, a cidade é uma cidade muito pulsante, o comércio. É um comércio muito forte. A gente fala, como o Kiko falou, que a gente é a capital do Vale do Taquari. Então, nós temos que pensar um pouco para o futuro. Nós temos que ter essa liberdade, a liberdade de trabalho. Tá? A liberdade de escolha. Tá? E não é que nós estamos lutando para abrir todos os domingos, não. Nós estamos lutando para nós ter essa liberdade econômica. Porque Lajeado é a capital, é o polo, então nós temos que fazer esse polo pulsar. Uhum. Hoje, a nossa redondeza, todos têm essa liberdade, e eles não trabalham em domingo. Então cabe a nós tirar essa lei e fazer o negócio fluir também. Schamberger, presidente da CIL, que chegou quando nós já tínhamos começado a entrevista. Agradecer, é claro, a presença de vocês e fazer uma pergunta. Claro que são pontos polêmicos e a gente precisa perguntar, né, pessoal? Ontem, aqui nos microfones da Independente, Marco Hockenbach, que é presidente do sindicato que representa os trabalhadores, disse e reclamou de que o Síndico Comerciários não foi chamado para esta discussão. Esse é um ponto que o sindicato está reclamando bastante. Então, gostaríamos de questionar a vocês isso. O sindicato que representa os trabalhadores foi chamado para essa discussão? E como também as entidades envolvidas, claro que a Prefeitura agora não presente na entrevista, mas faz parte desse processo, pretende também discutir esse assunto com o sindicato que representa os trabalhadores? Natália, assim, ó, e ouvintes, o sindicato não foi chamado para negociações, nós também não fomos chamados para nenhuma negociação. Nós, através das nossas representações, a CIL, Sindilojas e CDL, nos reunimos entre nós pelo um anseio de grande parte dos nossos associados e fizemos um ofício, né, Christian? Que o Christian pode falar um pouco melhor. Fizemos um ofício e direcionamos para o poder público para que ele entrasse com um pedido no Legislativo para rever essa situação. Mas nós estamos abertos, tá? Nós, as nossas 3 entidades, estamos abertos para conversas, negociações, porque não é um tema que vai direcionar e ser decidido só pelo poder público, pelo Legislativo, pelas três entidades, pelo sindicato, não. É um debate que vai ser num todo. Tá? E não é agora, nesse momento, que vai ter a solução, lógico. A gente está tentando construir juntos o melhor para a comunidade, o melhor para Lajeado, o melhor para toda a população. Então, nós estamos abertos, como o sindicato também, eu tenho certeza que está aberto. Assim que o poder público se sentir confortável de chamar nós, chamar o sindicato, o legislativo chamar nós e chamar o sindicato, nós vamos estar juntos para debater esse assunto. Mas nós também não fomos chamados para debate nenhum. Christian, como a CIL tem se posicionado e está nesse trabalho, né? Porque engloba comércio, prestadores de serviço, engloba indústria e, evidentemente, quando se fala da abertura do comércio, né? O comércio depende também de outros prestadores de serviços, da indústria, enfim, como é que a CIL tem se posicionado em relação a essa questão? Bom, ouvintes, primeiro, bom dia a todos. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma menção histórica, tá? Como noticiado aqui pela Rádio Independente ontem, o Jornal Informativo fechou suas portas temporariamente, e em nome da dona Ivone Villa e do saudoso Oswaldo Carlos, eu gostaria de passar uma mensagem de força para eles, que seja temporário, como a nota publicada pela Rádio Independente deu ontem, que eles tenham essa possibilidade, essa capacidade de voltarem a trabalhar. O Jornal Informativo tem 51 anos de idade, eu tenho 48 e eu não conheço a minha vida sem o Jornal Informativo. Eu passei desde criança, assim como eu sempre participei da Rádio Independente no programa de anedotas do meu amigo Renato Vorna, aí um abraço para ele, que deve estar sempre por aqui.
Então, o Jornal Informativo precisa voltar. Tá? Vamos fazer essa força como comunidade. Dona Ivone, que deve estar nos escutando, um apoio da CIL, e tenho certeza que todo o fórum das entidades e de toda a comunidade lajadense também. Isso é uma das menções, uma questão histórica. Outra questão histórica também é sobre, que está no projeto de lei de autoria da vereadora Paula Thomas, Deuli Greff e Mozart Lopes, é a mudança do Parque do Imigrante para o nome Parque do Imigrante Nilo Rota. Isso me diz respeito, sim, porque ele foi meu avô, é uma homenagem à família, é uma honra para a família. Né? Ele, com a ajuda do Lauro Miller, né, fundador aqui da Rádio Independente, eles dois e mais um bocado de gente muito boa naquela época, eles realmente tocaram a FENAL, a primeira FENAL, e foi ali que se construiu o Parque do Imigrante. Então, isso é mais uma menção histórica que eu acho que é justo, e obrigado pela oportunidade do microfone. Sobre a abertura dos comércios domingo, Fabiano, muito fala-se em que os empresários querem abrir o comércio domingo. E ao longo dos anos, assim, o empresário foi aquele, uma faixa da população, uma pequena faixa da população, eu diria, o empresário é tido como aquele opressor, talvez seja a palavra, um empreendedor inescrupuloso, né? E nessa questão da abertura dos domingos, não é só do empresário, não é somente o empresário que quer abrir. É uma questão de liberdade, como bem disse o Cascão e o Kiko Weimer. Vocês pensem bem, eu dou um exemplo assim. Tem uma pessoa que trabalha na indústria, me perguntaste, né? Ela trabalha de segunda a sexta, suas 8 horas. Por que a gente proíbe, e a palavra é proibir, Lajado, através do seu arranjo de leis, seu código de postura e a forma que a lei da liberdade municipal está descrita, por que a gente proíbe, a gente como sociedade, tá? Por que Lajado proíbe que essa pessoa que trabalha de segunda a sexta, que ela trabalhe formalmente no sábado e no domingo? No sábado ela pode, tá? Mas e no domingo? A gente não consegue... Hoje a gente fica aqui pensando, Cascão, numa loja como a Cascão Esportes. Não é somente isso que existe, óbvio, né? Não estou falando para ti, eu estou falando para os ouvintes. Existe um sem número de ramos que a gente não consegue lembrar de todos aqui. Mas por que a gente proíbe um ramo De abertura? de abertura? Porque proibindo todos, se exclui os necessários... Se definiu o que são necessários. Supermercados abrem, posto de gasolina abre, restaurante abre. São tudo trabalho do comércio. Né? Então, a gente vai lá com uma lei e nós mesmos, como sociedade, dizemos o que pode abrir, o que não pode abrir. Nós estamos interferindo na liberdade. Quando a gente dá liberdade para uns e tira de outros, a gente está tolhindo a liberdade de alguém. Então, eu volto naquele exemplo da pessoa que trabalha na indústria de segunda a sexta. Por que ela é proibida de trabalhar com carteira assinada no domingo? Por quê, pessoal? Então, por que o empresário que é dono de uma loja de esportes, por exemplo, ou de qualquer outra coisa que não vem à cabeça agora no momento, por que ele é proibido de abrir? Por que ele é proibido de dar mais um emprego? Então, essa é uma questão central. Quando liberdade, ouvintes, é um conceito que vem antes de democracia. Quando se tem liberdade para escolher o que se faz, se tem democracia. Não existe democracia quando alguém vem e mexe em toda a liberdade que o sujeito tem. Então, se a gente quer democracia, e todo mundo fala que a gente tem que ter democracia, o conceito básico anterior a ela é liberdade. Então, se a gente não tem liberdade de abrir aos domingos, e nem de poder trabalhar, eu como pessoa física, trabalhar como trabalhador, querer trabalhar domingo, não somente o empresário, estão tirando a nossa liberdade, isso não é democracia. Para encerrar, a questão, eu reforço a questão que os dois colegas aqui já falaram, que é a igualdade de competição. Tá? Quando tem uma loja gigante que vai abrir, que tem vários setores do comércio dentro dela, ela vai poder abrir
como vai ficar o comércio do bairro São Cristóvão, não estou nem falando do centro, Kiko, tá? O comércio do bairro Conventos, que não pode abrir. Não é só do centro que a gente está falando. Por que que já tem um shopping estabelecido, e ainda bem que nós temos um shopping, é um centro de lazer que nós temos, que é coisa linda que nós temos um shopping em Lajeado. Coisa ótima que nós temos, que uma loja, uma empresa nacional forte como a Havan quis vir para Lajeado. Coisa boa isso. Mas nós temos que ter igualdade de competições com todos os estabelecimentos que estão na BR-386, e digo mais, ainda falo de todas as cidades que são satélite ao polo Lajeado. Lajeado não cresceu sendo uma cidade que tira a liberdade do empreendedor. Lajeado cresceu porque ela teve, ao longo de muitos anos, empreendedores com mais garra do que cidades que já foram do mesmo tamanho de Lajeado ao nosso redor. Tá? O comércio de Lajeado, eu arrisco a dizer que é tão forte quanto o de Santa Cruz do Sul, por exemplo. E Santa Cruz do Sul tem 120 mil habitantes, só que nós somos polo. Quando a gente tira a liberdade de abrir domingo, a gente perde essa força. E Lajeado perde uma força como cidade. Tem a questão do turismo também, tem toda uma série de questões modernas. Mais uma questão que eu estava esquecendo já, e-commerce. E-commerce se compra domingo. Na verdade, domingo é um dia... 24 horas. 24 horas, mas domingo é o dia que tu tá com calma para fazer uma compra na internet. Então, se a gente tem calma no domingo, por que não passear no centro? Ou no centro do bairro Conventos, lá que é um polo que está desenvolvendo. O Conventos está enorme. Por que a gente não pode, com calma, passear lá e comprar o que nos interessa? Não é uma questão de abrir, de não abrir ou não abrir. É a liberdade de poder escolher se eu vou comprar, se eu vou abrir, se eu quero trabalhar. Eu digo o cidadão. Tá? Um exemplo, Cristian. Ok, muito obrigado. Sim. Um exemplo que tem é desses 4 municípios, 3 ainda cabe recurso e Lajeado não cabe. Dos 4 municípios que têm restrição de comércio ao domingo, um deles é Guaíba, encostado de Porto Alegre. O que acontece em domingo? O pessoal de Guaíba pega o ônibus, pega a lancha e vai a Porto Alegre comprar no shopping em Porto Alegre, está tudo aberto. Então, quem é que está perdendo? O comércio e o município de Guaíba. Né? E é o que pode acontecer conosco, que se alguma cidade aqui da Redondeza se mexer e fazer um merchandise bom e abrir um domingo, eles vão levar os clientes para lá. Né? Então, outra coisa que Hoje, como está a coisa hoje? Hoje nós podemos trabalhar 6 domingos por ano, sempre o domingo véspera de data comemorativa, e havendo negociação entre os 2 sindicatos. Então, o que o sindicato diz, nós estamos dispostos a negociar. Mas se o sindicato não quer trabalhar, ele põe um preço para esse trabalho que às vezes fica inviável financeiramente para a loja, né? Daí, no caso, nós negociamos os últimos aí a R$ 86,00 para 4 horas trabalhadas e ainda uma folga. Então, uma loja pequena que tem 2 funcionários suporta pagar os 86. Mas uma loja grande, que ela é grande também na área, ela não consegue abrir com pouca gente, ela tem que ter bastante gente até para povoar a loja, para não haver outros desvios, né? Então, ela tem, digamos que ela tem que abrir com 20 funcionários, já arranca quase R$ 2.000 de despesa para 4 horas de trabalho, fica inviável. Outra coisa que o sindicato Só pegar o gancho aqui, Kiko, né, porque a gente tem vários questionamentos de ouvintes justamente sobre isso. Como ficaria o acerto com o funcionário, né? Talvez a grande maioria que está perguntando aqui é justamente isso. Este acerto, né? Eu vou trabalhar o domingo, eu vou ganhar, eu só vou ganhar folga, eu vou receber um valor. Como é esta negociação? A liberdade vai fazer com que o empresário negocie diretamente com o funcionário. A lei trabalhista hoje diz que ninguém pode trabalhar 7 dias corridos. Então, se ele vai trabalhar domingo, ele tem que folgar um dia da semana anterior, para não completar os 7 dias. Então, digamos, ele vai ganhar uma folga na quarta, vai trabalhar no domingo, e domingo as horas extras são em dobro. Então, se ele trabalhar 8 horas no domingo, ele vai folgar 8 horas na semana e vai receber mais 8 horas. Ninguém vai deixar de receber por trabalhar. Outra coisa que alega... Não é só a folga, então. Não é só a folga. Não é só a folga. Não é só a folga. A não ser que tu acerte com o teu funcionário que tu vai trabalhar 4 horas e vai folgar 8. Tem que ser dobrado, né? Uhum. Mas o normal, o pessoal paga 1 hora e dá 1 hora de folga.
Outra alegação é transporte, né? Nesse domingo que o Cascão falou que nós trabalhamos, foi dia 6 de dezembro do ano passado, devido à Covid, até agora também não está havendo transporte coletivo em domingos, né? Não está havendo, então a empresa concessionária aí do transporte municipal, de boa vontade, colocou ônibus à disposição para o domingo, até para proporcionar que os clientes pudessem pegar o ônibus e vir comprar no centro. Eles rodaram 800 quilômetros durante o dia e transportaram exatamente 8 pessoas, 8 passageiros. Não pagou o almoço dos motoristas. Então, o transporte também não é mais uma alegação que é verdade. Tá? O transporte e a creche já caíram por terra. Então, o que está em jogo aí é a perda de poder, né? Então, nós temos, como eu disse, não é o presidente do sindicato, não é o prefeito, não é o vereador, não é o presidente do Sindiloja, nem do CDL, nem da CIL, que vai dizer se o comércio trabalha ou não. Quem deve dizer é o mercado, é a demanda. Se tem demanda, abre. Se não tem demanda, não abre. Muito claro bem. que respeitando as leis trabalhistas, né? Quer dizer que daqui a pouco nós teremos o Independente Notícias. Nath, tem mais uma questão aí para os nossos convidados? Uma questãozinha para a gente fechar, que já estamos com o nosso tempo bastante estendido. Pessoal, 30 segundos para cada um. Por que essa proposta em 2018 não foi para frente, não teve sucesso, não foi aprovada? E qual é a diferença para este ano? O que muda? Posso começar? Vai lá. É que nós tivemos uma eleição no meio desse período aí e trocaram muitas cabeças dentro da Câmara de Vereadores, cabeças hoje bem mais abertas e mais dispostas à negociação. Então, por isso que nós acreditamos que hoje, sim, há possibilidade de ser aprovada essa lei. Assim, ó, Nath, eu vou um pouco além, tá? Eu acho que nesse meio tempo de 2018 a 2021, agora dá para dizer 2022, muitas coisas aconteceram na nossa redondeza, não só em Lajeado, na nossa região. Nós estamos virando uma cidade turística, tá? Tá vindo estabelecimentos aqui para nossa cidade que estão deixando de ser a cidade de Lajeado uma cidade de passagem, tá? As pessoas estão vindo aqui para Lajeado para ficar mesmo em Lajeado. Citando, não vou citar exemplos, mas tem vindo estabelecimentos a nível nacional que estão vindo para cá, estão vendo o potencial da cidade de Lajeado. E, como o Kiko falou, vereadores, legislativo, poder público estão vendo essa demanda e as entidades junto também estão vendo essa demanda, os associados também estão vendo essa demanda, e é isso que está fazendo essa mudança de pensamento, eu acho, no momento. Corroborando com meus colegas falando, assinando embaixo do que eles dois falaram, tem mais uma questão da velocidade da transformação que ocorreu neste 1 ano e meio de pandemia. A velocidade que o e-commerce entrou na nossa vida, de 1 ano e meio para cá, muitos lugares foram obrigados, inclusive nós mesmos fomos obrigados a comprar alguma coisa por internet ou nos comunicarmos diferente. Existe uma circulação menor. O presidente do sindicato das empresas de ônibus afirma que o movimento dos ônibus caiu para 60%. Então, existe uma circulação menor. Então, a velocidade da mudança foi muito grande nesse último ano e meio. E isso também nos levou a querer voltar a ser uma cidade moderna. E liberdade tem a ver com modernidade. As coisas não funcionam sozinhas. E se os tempos estão mudando, Lajeado também tem que se adaptar. Só um recadinho, Fabiano, antes de encerrar. Gostaria de lembrar aos nossos vereadores que na hora de votar um projeto tão importante como esse, que pense na próxima geração e não pense na próxima eleição. Uhum. Só para dizer, e eu não tenho procuração aqui para defender a Van, né? Mas só para dizer que muita gente está dizendo que a lei vem para ajudar a Van. Eu diria que a lei talvez venha em função da Van, para ajudar os demais. Porque a Van vai trabalhar todo domingo igual. Só um momento. A Van, por estar na BR-386, não precisa automaticamente não tem ajuda desta lei. Certo. É o contrário. Justamente pela Van, talvez é que se busca essa discussão, né? Não, bom, sim e não. Por a Van abrir, ela não é absolutamente influenciada, né? Atualmente. Mas se o comércio domingo abrir, vai ter uma igualdade de competição com ela. Você imagina se só a Van abre, isso esvazia o comércio durante a semana, de uma terça-feira, de uma quarta-feira, do centro da cidade. Então,
é o contrário. Essa lei, trocando em miúdos, ela não é boa para a van. Só um exemplo, a van abriu em Passo Fundo, foi a primeira que abriu no estado. Passo Fundo não trabalhava em domingos, mesmo tendo a lei permitindo, eles tinham o costume de não trabalhar em domingo, não trabalhava, a não ser perto do Natal. O que aconteceu? A van lançou uma promoção lá, no sábado, todos os jornais de Passo Fundo, na capa dizia, não compre hoje, amanhã na van tem promoção em 12 vezes, sem juro pelo preço à vista. Esvaziou o comércio. Esvaziou o comércio no sábado, né? Então é isso que nós não queremos. Muito bem, é um debate que certamente prossegue, né? O Poder Legislativo está com essa responsabilidade. Ontem nós ouvimos aqui o sindicato, hoje as entidades empresariais. Estamos abertos também para uma nova discussão. É um projeto que está tramitando no Poder Legislativo e certamente aí teremos outras participações a respeito desta temática. Senhores, muito obrigado, sempre às ordens aqui, tá bem? Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado a esse espaço nobre. E, com certeza, as entidades estão abertas ao debate. Como o Daniel falou, nós também não fomos chamados ainda, mas quando ser chamados, nós vamos estar à disposição para lhe esclarecer e para juntos pensar o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado, bom dia. Um abraço, Nath. Um abraço para vocês. Um bom dia a todos aí, pessoal. Muito obrigado pelo espaço. Presidente da CIL, o Christian Berges, presidente do Cindy Lojas, o Kiko Weimer, e o presidente da CDL, o Aquiles Malman, o Cascão, conversando conosco aqui no Panorama. 9h12 agora.